Boa noite. Estamos de volta no nosso curso de extensão. Meu nome é Iana, sou gestora ambiental, graduando em licenciatura em Geografia pela Universidade UNITA. Esse curso de extensão, nós estamos falando sobre resíduos sólidos. E hoje vamos falar sobre a Lei 12.305 de 2010. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês o conceito de resíduos. O que são resíduos, o que são rejeitos, o que são lixões e o que são aterros sanitários. Falamos também sobre a coleta seletiva e sobre toda a cultura do Brasil em relação a como o Brasil lida com seu lixo, de quem é a responsabilidade dos resíduos gerados. Trazendo aqui nessa aula de hoje um pouco do entendimento da lei. O que diz essa lei? Essa lei, ela institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo dos seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como também sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e dos instrumentos econômicos aplicáveis. Vamos entender aqui com isso que sobre a observância dessa lei estão as pessoas físicas e jurídicas de direito público ou privado, responsáveis direto ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos. Essa lei, meus amigos, não se aplica aos resíduos radioativos, que são regulados por legislações específicas. Aplica-se aos resíduos sólidos, além do disposto nessa lei. A Lei 11.445, de 5 de janeiro de 2017. Podemos compreender que todo o território brasileiro, essa lei ela é aplicada. Ela é aplicada. Você me pergunta, e eu? Eu também, essa lei se aplica a uma pessoa civil? Sim. Se aplica porque no momento que você tem responsabilidade com os resíduos que são gerados, você também está em observância dessa lei. Diferente de pessoas jurídicas. Mas precisamos compreender o que diz a lei. O que diz essa lei? Vamos entender agora as definições da lei. Entende-se que, no seu artigo 3º, parágrafo 1, que o acordo setorial, ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. No vídeo anterior, falamos sobre a logística reversa. Engloba esse parágrafo da lei. Área contaminada. A lei traz para nós a definição do que é uma área contaminada. No entendimento, temos que a área contaminada é um local onde a contaminação causada pela disposição regular ou irregular de qualquer substância ou resíduo. Temos também a definição de área órfã contaminada, que é uma área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam identificáveis ou individualizáveis. Como que podemos entender isso? Tem uma área. Rejeitos são colocados nessa área. E quem colocou? Quem foi o autor? Quem foi responsável por aquela contaminação do solo? Quem é o dono daquele resíduo? Não se sabe quem é o dono daquele resíduo.
Então, essa área, ela se torna uma área órfã contaminada. Trazemos também no terceiro parágrafo o ciclo de vida do produto. O que é um ciclo de vida de um produto? Explico para vocês. É uma série de etapas que envolve o desenvolvimento de um produto e a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final. Vamos lá. Vamos trazer como exemplo o pneu. O pneu é extraído a borracha da seringueira. Desculpe. Essa borracha ela vai para a indústria e transformada em pneu, que é vendido para os carros e tem um ciclo de vida. Quando esse pneu já não serve mais, ele é trocado. No que ele é trocado, para onde que ele vai? Esse é o ciclo de vida de um produto. Ele foi extraído da natureza, a sua matéria-prima, ele se transformou em um produto e depois, para onde ele vai? É muito importante essa reflexão, porque quando se fala em resíduos industriais, estamos falando disso. Vamos aqui também compreender que a coleta seletiva é a coleta de resíduos sólidos previamente segregado, conforme a sua constituição ou composição. Não é simplesmente, como falamos no vídeo anterior, pegar aquele resíduo e misturar. Vamos falar um pouco sobre a coleta seletiva. A coleta seletiva é você pegar o vidro, o papelão, o plástico e separar para ir para os serviços de coleta seletiva. Assim, podemos aproveitar melhor aquela matéria-prima. Se você coloca tudo junto, resíduos orgânicos, o vidro, o plástico, o papel, minha gente, não tem como aproveitar essa matéria-prima. Existe também, falando dentro da lei, em uma das suas definições, o controle social, que é o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos. Temos também a destinação final ambientalmente adequada. Destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do CISNAMA, do SNVS e do SUASA. Entre elas, a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais reversos. Adversos. Disposição final ambientalmente adequada, o que quer dizer? Você não pode pegar um resíduo e jogar em qualquer lugar. Um resíduo da saúde, o que vai fazer com o resíduo da saúde? Iremos falar lá na frente como que cada resíduo é tratado. A logística reversa, que é o instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para o reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou pela destinação final ambientalmente adequada. Padrões sustentáveis de produção e consumo. O que é?
são padrões estabelecidos de consumo de bens e serviços de forma a atender às necessidades das atuais gerações, a permitir melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. Reciclagem. Processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes e CISNAMA, e, se couber, ao SNVS do SUASA. Relembrando aqui, rejeitos sólidos, que depois de esgotado todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos e disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. É o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores e distribuidores. Reutilização. Processo de aproveitamento de resíduos sólidos sem sua transformação biológica, físico ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do CISNAMA e, se couber, do SVS e do SUASA. Serviço Público de Limpeza Urbana e de Manejo de Resíduos Sólidos, que é o conjunto de atividades prevista no artigo 7º da Lei 11.445 de 2007. Então, vamos fechando aqui o nosso entendimento de que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos. Trazendo para vocês os princípios e objetivos dessa lei. Quem tiver mais interesse para conhecer a lei, eu sugiro a vocês entrar no site do governo federal, porque lá está sempre sendo atualizada. Qualquer mudança na lei, ela é automaticamente atualizada. Então, é muito importante nós, profissionais da área ambiental, professores de geografia, sempre de engenharia ambiental, estar sempre atento a qualquer mudança na lei. Vamos trazendo agora os princípios, né? Quais os principais princípios da lei nacional, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos? A prevenção e a precaução. Vocês me perguntam, o que seria isso? Qual a importância? Eu explico para vocês. A sua importância está diretamente relacionada ao fato de que, uma vez ocorrido qualquer dano ambiental, a sua reparação efetiva é praticamente impossível. Vamos dar um exemplo de uma espécie extinta. Uma espécie extinta é um dano irreparável. Uma floresta desmatada causa uma lesão irreversível pela impossibilidade de reconstituição da sua fauna e da sua flora e de todos os componentes ambientais em profundo e incessante processo de equilíbrio, como antes se apresentava, né? Enfim, com o meio ambiente, decididamente, é melhor prevenir do que remediar. Vamos assim pegando no vocabulário o que significa a palavra prevenção. Liga-se à ideia de cautela, de cuidado, ou seja,
de uma conduta tomada no sentido de evitar um dano ambiental. Então, entendemos que a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela traz em todo o seu corpo, em todos os seus parágrafos, em todos os seus artigos, a prevenção e a precaução. Trata-se também de princípio expresso no texto constitucional, como fica claro na leitura do caput artigo 225, que impõe à coletividade e ao poder público o dever de proteger e preservar o equilíbrio ecológico para o presente e para a futura geração. Em suma, o princípio da prevenção manda que, uma vez que se saiba que uma dada atividade apresenta riscos de dano ao meio ambiente, tal atividade não poderá ser desenvolvida, justamente porque, caso ocorra qualquer dano ambiental, sua reparação é praticamente impossível. Vamos dar um exemplo de uma indústria que tem um rio próximo. Se essa indústria pega a água e joga no rio, aquela água contaminada, suja, o que vai acontecer? Vai poluir o rio. Aquele rejeito que sai da fábrica vai diretamente para o rio, vai poluir, vai destruir a vida marinha. Então, a vida daquele rio e se torna um dano irreparável. Em resumo, todo dano ambiental, qualquer dano ambiental, é possível prevenir para que não ocorra alguma situação que suas circunstâncias não seja controlada. Então, no fundo, esse princípio no âmbito do direito ambiental é uma restrição a uma atividade diante da evidência de um dano possível. O poluidor pagador e o protetor recebedor. Vamos entender qual a diferença do poluidor pagador e do protetor recebedor. Na nossa política, diz que poluiu precisa fazer a reparação. Para isso, existe o licenciamento ambiental. Quando se vai fazer qualquer empreendimento, precisa-se de um licenciamento ambiental. Mas vamos usar novamente uma fábrica. Ela precisa ter um plano e apresentar aos órgãos competentes um plano de se eles contaminar o meio ambiente, como que vai ser essa reparação? Existe o EIA e o RIMA, que é o estudo de impacto ambiental. É feito todo um estudo daquela área do impacto ambiental que aquele empreendimento possa vir a causar. E, junto com esse estudo, é apresentado qual plano que ele vai ter para remediar qualquer dano ambiental. Protetor recebedor. Quem protege, recebe. Se protege o meio ambiente, se tem políticas de proteções ambientais, ele com certeza recebe por isso, por estar protegendo o meio ambiente. A visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, que considera as variáveis ambientais, segundo a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Que quer dizer, tanto social, quanto social, econômica, tecnológica e de saúde pública. A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz também o conceito de desenvolvimento sustentável. A ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento a preços competitivos de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível mínimo
equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta. A cooperação entre as diferentes esferas do poder público, do setor empresarial e a demais segmentos da sociedade. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto. O reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. Traz também a respeito da diversidade locais e regionais, o direito da sociedade à informação e ao controle social, a razoabilidade da proporcionalidade. Vamos trazer aqui para vocês os objetivos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Ela tem como objetivo proteger a saúde pública e a proteção da qualidade ambiental. A não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada. Observe que desde o primeiro vídeo eu estou aqui falando para vocês sobre redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. O estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. Ela também traz para a gente a adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. A redução de volume e de periculosidade de resíduos perigosos. Incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. Gestão integrada de resíduos sólidos. Articulação entre diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos. A capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos. A regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira, observada na Lei 11.445 do ano de 2007. A prioridade nas aquisições e contratações governamentais para produtos reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis. Integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto. Incentivo ao desenvolvimento de sistemas da gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o aproveitamento energético. Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. Então, até aqui, eu trouxe para vocês os princípios e os objetivos da lei, da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Vamos trazer agora para vocês, explicar quais são os instrumentos da Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Os planos de resíduos sólidos. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela é muito ampla e ela contempla os instrumentos para que essa lei seja cumprida.
E um desses principais instrumentos são os planos de resíduos sólidos. Esses planos eles são municipais e estaduais. Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos. O que seria isso? Todo empreendimento cuja atividade seja geradora de resíduos, anualmente, ela precisa declarar, ela precisa informar quanto de resíduos eles produziram. A coleta seletiva também é um instrumento. O sistema de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e de outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e descartáveis e recicláveis, o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária, a cooperação técnica e financeira entre os setores público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e tecnologia de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, a pesquisa científica e tecnológica, a educação ambiental, os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, o Fundo Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos, o Sistema Nacional de Informação e Saneamento Básico, os Conselhos do Meio Ambiente e no COBE os de Saúde, os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos urbanos, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, os acordos setoriais, no COBE também, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente, entre eles, os padrões de qualidade ambiental, o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, avaliações de impactos ambientais, o Sistema Nacional de Informações sobre Meio Ambiente, o SINAMA, o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, os termos de compromissos e os termos de ajustamento da conduta, o incentivo à adoção dos consórcios ou de outras formas de cooperação entre entes federados, com vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução de custos envolvidos. Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve-se ser observado a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos. Vamos agora compreender que todo resíduo tem a sua classificação. E essa classificação é dividida em duas partes. Primeiro, quanto à origem. Existem os resíduos domiciliares, que são os originários das atividades domésticas em residências urbanas, os resíduos de limpeza urbana, os resíduos sólidos urbanos, o resíduo de estabelecimentos comerciais, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos industriais, os geradores dos processos produtivos e as instalações industriais, resíduos de serviço de saúde, resíduos de construção civil, resíduos agropecuários, resíduos de limpeza de transportes, resíduos de mineração, e quanto à sua periculosidade.
que são os perigosos, aqueles que, em razão de suas características ou inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com a lei, regulamento ou norma técnica. Os resíduos não perigosos. E no nosso parágrafo único, sabemos que, respeitado o disposto no artigo 20, os resíduos referidos na linha D do inciso 1 do caput, se caracterizados como são perigosos, podem, em razão da sua natureza, composição ou volume, ser equiparados aos serviços domiciliares pelo poder público municipal. Sobre os planos de resíduos sólidos, existe o plano nacional, o estadual, os intermunicipais e os municipais. E os planos de gerenciamento de resíduos sólidos. Vamos falar também, nesse momento, do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O que são eles? O que é ele? A União elabora, sob a coordenação do Ministério do Meio Ambiente, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos, a ser atualizado a cada 4 anos, tendo como conteúdo mínimo diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos, proposições de cenários, incluindo tendências internacionais e macroeconômicas, metas de redução, reutilização, reciclagem, entre outras, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente adequada. Metas para o aproveitamento energético dos gases gerados nas unidades de disposição final de resíduos sólidos. Metas para eliminação e recuperação de lixões associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. Programas, projetos e ações para o atendimento das metas previstas. Normas e condicionantes técnicas para o acesso a recursos da União, para a obtenção do seu aval ou para acesso a recursos administrativos, direta ou indiretamente por entidade federal, quando destinados à ação Programa de Interesse dos Resíduos Sólidos. Medidas para incentivar e viabilizar a gestão regionalizada dos recursos dos resíduos sólidos. Diretrizes para o planejamento e demais atividades de gestão de resíduos sólidos nas regiões integradas ao desenvolvimento instituídos por lei complementar, bem como para as áreas especiais de interesse turístico. Normas e diretrizes para a disposição final de rejeitos e quando couber de resíduos. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização no âmbito nacional de sua implementação e operacionalização, assegurado o controle ambiental. Parágrafo único. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos será elaborado mediante processo de mobilização e participação social, incluindo a realização de audiências e consultas públicas. Planos estaduais de resíduos sólidos. A elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, nos termos previstos pela lei, é condição para os estados terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de resíduos sólidos ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamento de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. Serão priorizados ao acesso ao recurso da União referido no caput os estados que instituírem micro-regiões consoantes para integrar a organização, o planejamento e a execução das ações a cargo dos municípios limítrofes na gestão dos resíduos sólidos.
serão estabelecidas em regulamento normas complementares sobre o acesso aos recursos da União na forma desse artigo. Respeitada a disponibilidade dos geradores nos termos dessa lei, as microrregiões instituídas conforme previsto abrangem atividades de coleta seletiva, recuperação e reciclagem, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, a gestão de resíduos de construção civil, de serviço de transportes, de serviço de saúde, agro-silvopastoril e outros resíduos de acordo com as peculiaridades microrregionais. O Plano Estadual de Resíduos Sólidos será elaborado para vigência do por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com um horizonte de atuação de 20 anos e revisões a cada 4 anos e tendo como conteúdo mínimo diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais. Vamos explicar um pouco isso aqui. Feito o diagnóstico de que aquela região, aquele local está tendo muita contaminação, muita geração de resíduo, é identificado o fluxo e qual o impacto socioeconômico que isso traz. Vou tentar explicar aqui um pouco para vocês como é que esses planos eles são elaborados, né? Primeiro é classificado os resíduos como resíduos sólidos urbanos, que são os de responsabilidade pública, que são os resíduos sólidos domiciliares e volumosos, e os resíduos de limpeza urbana. Depois vem os resíduos especiais, que é de responsabilidade do gerador. São os resíduos de grandes geradores, resíduos sólidos de serviço de saúde, resíduos sólidos de construção civil, resíduo industrial, resíduo de serviço de saneamento, resíduo de serviço de transporte, os agro-silvopastoris, resíduos de mineração. Depois, os resíduos sujeitos à logística reversa. Quais são esses resíduos que são sujeitos à logística reversa? São os resíduos de pilhas e baterias, resíduos de pneu, como nós falamos anteriormente, resíduos de óleo lubrificante, resíduos de embalagem de óleos lubrificantes, resíduos eletroeletrônicos e seus componentes, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e luz mista, resíduos de agrotóxicos e embalagens, resíduos de embalagens em geral e medicamento. Esses resíduos eles são classificados, que para construir o diagnóstico situacional dos resíduos sólidos, são realizadas análises e sistematização de dados, informações e verificações, o que possibilita o entendimento do cenário atual e da situação da gestão dos resíduos sólidos do Estado ou Distrito Federal. Os elementos abordados nesses diagnósticos compreendem basicamente a identificação, sistematização e avaliação do estado presente das condições, infraestrutura e características dos serviços, sejam estes de responsabilidade pública ou privada. Então, vamos lá, vamos tentar compreender de uma maneira macro como que ele fica estruturado. E temos o diagnóstico. Do diagnóstico, nós temos os dados provenientes dos prestadores de serviços públicos e privados. As informações referenciais disponíveis, as oficinas técnicas e temáticas e pré-audiências do diagnóstico, dados de instituições públicas, privadas e de universidades, dados de associações cooperativas de catadores e dados relacionados ao serviço de gestão dos resíduos dos estados ou do Distrito Federal.
Após a construção desse diagnóstico, são identificadas as principais ameaças e oportunidades para a gestão de cada grupo de resíduos, juntamente com componentes condicionantes que, por suas características e implicações, foram considerados no planejamento para a tomada da decisão. Em paralelo a isso, são observadas também as metas legais existentes para cada resíduo, dispostos no Plano Nacional de Saneamento Básico e nos requisitos legais específicos, bem como previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e no Plano Diretor de Resíduos Sólidos do Estado ou do Distrito Federal, que foram elaborados. A partir da completa avaliação desses componentes, são estabelecidas metas que constituirão o prognóstico do Plano Estadual de Resíduos Sólidos, de gerenciamento de resíduos, e a construção de cenários futuros, permitindo antever um futuro incerto e como este futuro pode ser influenciado pelas decisões propostas no presente. Ou seja, tem-se uma situação hipotética no futuro e no presente já tem a solução daquela situação que poderá vir a acontecer. Aí se tem o diagnóstico situacional, com a identificação de ameaças e oportunidades, com a reunião dos órgãos responsáveis pela gestão e gerenciamento dos resíduos, as metas legais, com a legislação exigente, e projeções populacionais de geração de resíduos. Depois vem um prognóstico, que são articulações das etapas dos planos estaduais. Para as projeções, são utilizados estudos de evolução populacional constantes na caracterização estadual ou distrital, fazendo a utilização de dados quinquenais para o horizonte de 20 anos. Assim, toma-se como base referencial dos estudos o ano anterior, sendo as projeções efetuadas para o ano de 2036. Vamos botar um exemplo. Colocando como exemplo o ano de 2017. As projeções são efetuadas para o ano de 2036, no qual se prevê um incremento de aproximadamente 1 milhão de pessoas nesse período. Então, vocês compreendem que um plano estadual de gerenciamento de resíduos não é uma coisa simples. É um estudo muito complexo. E a estimativa de crescimento populacional influencia também no diagnóstico e prognóstico desses planos. Aí, assim que são avaliadas todos os cenários alternativos de evolução, de crescimento populacional, as propostas do plano estadual são feitas e subdivididas em metas de curto, médio e longo prazo. Geralmente, tem-se que curto prazo, que compreende de 1 a 4 anos. Médio prazo, de 5 a 8 anos. Longo prazo, de 9 a 20 anos. Após a definição dessas metas, são projetados cenários futuros para o estabelecimento de prognósticos, tendo como base os conceitos definidos. Vamos colocar como seria um cenário desejado. Um cenário desejável, sem restrições que reflita a melhor previsão possível. A sua descrição, geralmente é plausível e viável, e não apenas a representação de uma vontade ou de uma esperança. Desse ponto de vista, pode-se dizer que esse cenário é uma utopia. Geralmente, os cenários ficam muito na utopia plausível, capaz de ser efetivamente construída e, portanto, demonstrada técnica e logicamente como viável. O cenário tendencional desse plano ele tem diversos atores setoriais, agindo isoladamente e sem plantação e ou interferência do plano de diretor. Um cenário
possível. É um cenário agindo com instrumento indutor de ações planejadas e integradas entre si. Dessa forma, quando se tem o cenário desejado, ou seja, aquele almejado, né, pelo Plano Estadual de Gerenciamento de Resíduos, ele fica composto por estratégias de programas e subprogramas que impõem a necessidade de ampliar os esforços no sentido de adotar práticas que aprimorem a qualidade do serviço prestado. Por conseguinte, o prognóstico do plano estadual segue uma estruturação. Já falamos aqui que o Estado, a União é responsável, né, por trazer o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O Estado também ele é responsável por elaborar o seu plano de resíduos sólidos, de gerenciamento de resíduos. E as pessoas jurídicas, né, também são responsáveis pela elaborar os seus planos de gerenciamento de resíduos, os municípios e as pessoas jurídicas. Quem são essas pessoas? São geradores de resíduos sólidos, estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço que geram resíduos perigosos, como, por exemplo, o posto de gasolina. O posto de gasolina, ele tem a troca de óleo, lavagem e troca de óleo. Aquele óleo, para trocar, para onde tem que ter uma disposição, um local adequado, ambientalmente adequado para dispor aquele óleo usado, as estopas. Então, um posto de gasolina, para se vir a funcionar, durante as licenças, ele tem que apresentar na licença prévia um plano de gerenciamento do seu resíduo, que são as estopas, o óleo usado, a água que escorreu da lavagem do carro. Então, temos que compreender que sem isso não há um licenciamento, não existe, não tem como aquele empreendimento funcionar. Outro exemplo, o lava-jato, onde se lavam os carros, também tem que ter um plano de gerenciamento de resíduo. Os estabelecimentos e empreendimentos que geram resíduos perigosos. Um laboratório, por exemplo. Um hospital que tem todo um resíduo da saúde. Esses resíduos eles têm que ser tratados, disponibilizados em que local? Aquele hospital, para funcionar, ele também precisa apresentar o seu plano de gerenciamento de resíduos. Um consultório odontológico, uma clínica, precisa saber para onde vai os meus materiais de curativo. Um supermercado, uma rede de supermercado, ele tem que ter um plano, porque precisa saber para onde que vai os resíduos de verdura, de caixote, de papelão, do serviço de saúde de uma empresa. As empresas de construção civil também precisam ter o seu controle dos seus resíduos. Então, compreende-se que o plano de gerenciamento de resíduo sólido tem que ter, no mínimo, a descrição do empreendimento ou atividade, diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais e a eles relacionados. Observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA ou da SUASA, e se houver um plano municipal de gestão integrada dos resíduos sólidos, o que nós podemos entender?
que a explicitação dos responsáveis por cada etapa do gerenciamento de resíduos sólidos, a definição dos procedimentos operacionais, a identificação das soluções consorciadas ou compartilhadas com outros geradores, as ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentais. Como assim? Se aquele gerador de resíduo, vamos fazer uma situação hipotética, que aquele resíduo caia, aquela água daquele posto de gasolina vai em um pau nascente. O que pode acontecer? Então, qual é o plano? Qual o plano que vai ter para recuperar aquela nascente? Tem que estar contemplado num plano de gerenciamento de resíduos. E identificado quais serão os procedimentos relativos à remedialização daquela região, daquela área. Precisa-se ter ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento incorreto ou acidentes. Precisa-se ter metas e procedimentos relacionados à minimização de geração de resíduos sólidos e observar as normas estabelecidas pelo CISNAMA. Se couber, ações relativas a responsabilidades compartilhadas pelo ciclo de vida dos produtos, medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, periodicidade da sua revisão, observado se houver o prazo de vigência da respectiva licença de operação a cargo dos órgãos do CISNAMA. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos atenderá ao disposto do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do respectivo município, sem prejuízo das normas estabelecidas pelos órgãos do CISNAMA. Vamos aqui trazer, então, que as responsabilidades dos geradores e do poder público. Quais são elas? O poder público e o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta lei e seu regulamento. O titular dos serviços públicos de limpeza e de manejo de resíduos sólidos é responsável pela organização populacional e prestação direta ou indireta desse serviço, observado o respectivo Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. As pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos são responsáveis pela implementação e organização integral do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, aprovado pelo órgão competente na forma do artigo 24. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos ou de disposição final de rejeitos não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no artigo 20 da responsabilidade dos danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos. Nos casos abrangidos pelo artigo 20, as etapas sobre responsabilidade do gerador que foram realizadas pelo poder público serão devidamente renumeradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observando o disposto 5º do artigo 19. O gerador de resíduos e domiciliares tem cessado a sua responsabilidade pelos resíduos com a disponibilização adequada para a coleta ou para casos abrangidos pelo artigo 3, com a devolução. Cabe ao poder público atuar subsidiariamente com vistas a minimizar ou cessar o dano,
logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde pública relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos. Parágrafo único diz que os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos gastos e decorrentes das ações empreendidas na forma do CAPU. Ora, a gente percebe que o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que está na Lei 12.000, ele é muito amplo. E tem muito artigo, muito detalhe, e é completo. Estou trazendo para vocês hoje um pouco dessa lei, para que vocês consigam compreender toda a dinâmica que envolve os resíduos. Quando a gente fala resíduos, minha gente, tem muito a se falar dos resíduos. Bastante. Precisamos entender que, como estou trazendo hoje aqui, de quem é a responsabilidade. Trouxe aqui, expliquei que existe a esfera nacional, né? Existe a esfera estadual, municipal ou distrital. Todas essas esferas, elas têm como base o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Todos os planos e todos têm que estar pautados, direcionados, seguindo as diretrizes dessa lei. Então, para cada esfera, para o Estado, município e a nação inteira, existe um ponto da lei. É importante saber. É importante saber também que a preservação do meio ambiente, ela é muito... A lei, ela se torna muito ampla, né? Se torna bastante esclarecedora. Eu sei que falar de lei é um pouco cansativo. Então, como já falei aqui, quem tiver interesse de conhecer mais um pouco a lei, né, nós temos o site do governo, né, que tem ela, que todas as atualizações estão nesse site, né? Se sair uma mudança, torno a repetir aqui para vocês que quando muda algum detalhe da lei, ela automaticamente é atualizada, né? Para vocês que são profissionais da área ambiental, ela é muito importante. Eu costumo falar com meus colegas que essa lei, a Lei, né, Nacional de Resíduos Sólidos, para mim e para os colegas, né, ela se torna uma cartilha, né? Uma cartilha até para que você trabalhar, né, as suas diretrizes, né? Se você for contratado por uma rede de supermercado para elaborar o plano de gerenciamento de resíduos, o que é que eu vou fazer? Como que você vai fazer? Você tem que trazer a lei, você tem que vir na lei. O que a lei pede? É o quê? É um município, né? Nós estamos em um município. Então, a lei, o que traz? O que o município, como que está o plano de gerenciamento de resíduo desse município? Então, eu vou ter que me basear no que está na lei do município. Se nós estamos aqui, como eu estou aqui no Distrito Federal, né? Eu preciso elaborar uma lei de resíduos, né? Eu preciso elaborar um plano de gerenciamento de resíduos. Eu tenho que ir na lei e preciso ir no plano de gerenciamento de resíduos distrital. Então, é importante, é esclarecedor você conhecer um pouco da lei. Eu estou aqui trazendo para vocês um pouco, né? Um pouco dos instrumentos, um pouco o que são os planos. E espero estar contribuindo também, né, para o entendimento de vocês, que quando a gente fala sobre resíduos, a gente não está falando só do lixão,
e nem do aterro, né? Nós estamos falando de resíduos de uma maneira geral, né? É muito importante também saber que em alguns estados, vamos colocar aqui o exemplo, São Paulo, o resíduo ele tem valor econômico, né? Ele tem bastante valor econômico. Trazendo um adendo aqui, vamos pôr uma indústria de fechadura em São Paulo. Uma metalúrgica de fechadura, ou uma metalúrgica que trabalha com aço, com ferro. Então tem os recortes, né? Então tem recorte, tem resto de ferro, resto de aço. Aquela indústria, ela tem um plano de gerenciamento de resíduos. Esse plano ele é implantado quando essa indústria vai ser implantada, né, na região. E um dos pontos que, como eu estou trazendo aqui para vocês, existe, né, a logística reversa, né, o reaproveitamento, a reciclagem. E cada restos, vamos colocar aqui, descarte de ferro, de aço dessa indústria, ele é totalmente reaproveitado. Aqueles recortes, né, aqueles que chamam-se de retalhos, né, às vezes, por muitos momentos, assim, pode ser chamado de retalhos, ele é vendido, né, ele tem valor. Em São Paulo, a economia, ela gira. Então, acumulado por quilo. Aquela fábrica, ela vende aquele resíduo, ele retorna para essa fábrica em valor econômico. Papelão, tem papelão das embalagens. Aquele papelão, ele é reaproveitado, ele volta economicamente para a empresa, nada é perdido. Então tudo isso já está dentro do plano de gerenciamento de resíduos daquele empreendimento. E vamos seguir. O que acontece? Na responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, tem que ter por objetivo. Isso está no Plano Nacional de Resíduos Sólidos. O aproveitamento dos resíduos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas. E com isso, reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de material, como eu falei agora, os recortes de aço, ele não vai desperdiçar. E não vai poluir o meio ambiente, ele vai ser reaproveitado, ele volta para a cadeia produtiva. Tem também que incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade. Estimular o desenvolvimento do mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis. Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade. Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. Não é só abrir um empreendimento e ter um plano de como vai dispor dos seus resíduos. Não é só isso. Existe todo um contexto ao redor desses resíduos, sem que haja prejuízo das obrigações estabelecidas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus objetivos dos fabricantes, dos importadores, distribuidores e comerciantes que têm a responsabilidade que abrange. Ok. Investimento no desenvolvimento, na fabricação e na colocação do mercado de produto. Todos esses estejam aptos, após o uso pelo consumidor, da reutilização, a reciclagem ou a outra forma de destinação ambientalmente adequada.
cuja fabricação e uso geram a menor quantidade de resíduos sólidos possível. Divulgação de informações relativas às formas de evitar, reciclar e eliminar os resíduos sólidos associados a seus respectivos produtos. Recolhimento de produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, assim como sua subsequente destinação final ambientalmente adequada, no caso de produtos objeto do sistema de logística reversa. As embalagens elas devem ser fabricadas com materiais que propiciam a reutilização ou a reciclagem. Cabe também aos respectivos responsáveis assegurar que as embalagens sejam restritas em volume e peso, às dimensões requeridas à proteção do conteúdo e à comercialização do produto, projetadas de forma a serem reutilizadas de maneira tecnicamente viável e compatível com as exigências aplicáveis do produto que contém, recicladas se a reutilização não for possível. O regulamento disponibilizará sobre os casos em que as razões de ordem temática ou econômica não seja viável e a aplicação do disposto do caput da lei. São obrigados a estruturar e implementar sistema de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso do consumidor. Como já falei, as pilhas e baterias, os pneus, óleo lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas, produtos eletrônicos e componentes.